Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu tenho a certeza e a convicção pessoal que hoje uso a tribuna na melhor condição. É o melhor momento para mim no uso da tribuna durante este ano de 2013. Coube-me, por delegação do insigne presidente Sidão desta casa, integrar, em nome do Poder Legislativo da nossa comarca, da cidade, a comissão mista em que o Poder Executivo e Legislativo, em face de duas colocações. Uma, a dívida é de 270 milhões aproximadamente, mais de INSS, sem as autarquias, sem as fundações. Outra, do governo anterior, 120 milhões. Isso causou nessa casa, em vários vereadores, uma certa perplexidade. Então, foi constituída a comissão mista. Muito lutei, falei, discutimos o aspecto da instalação de uma CPI para verificar a dívida. Isto, depois do trabalho da comissão, entendi e aceito, e quero consignar aqui, que melhor, muito melhor, nas condições em que nós vivíamos, a instalação da comissão mista do Poder Executivo e Legislativo. Então, hoje passo a ler o relatório, para que a casa, para que a sociedade possa conhecer, afinal, o trabalho que a comissão desenvolveu por delegação de todos os vereadores. Relatório final dos trabalhos desenvolvidos pela comissão mista, que tem por objetivo a apuração de débitos da gestão de 2005 a 2012, constituída por intermédio da portaria 28.661, datada de 10 de abril de 2013. Os integrantes da comissão mista, representantes do Poder Executivo, Moacir Virão, Gislaine Hereda Pinheiro Xavier, Marco Antônio Santos Silva, Jarbas Elias Zuri Júnior Salão Calil Neto. Integrantes do Poder Legislativo, vereador Roberto Luiz Vidowski, vereador Francisco de Macedo Bento, vereador Éder Xavier, vereador Eclerson Miel. Relatório final. Trata-se de comissão mista constituída legalmente através de portaria expedida pelo prefeito municipal de São Caetano do Sul, que tem por objetivo apurar débitos decorrentes da gestão administrativa de 2005 a 2012. Iniciada a nova gestão administrativa no ano de 2013, uma série de dúvidas surgiram quanto ao real montante devido pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, decorrente da atuação administrativa no período a ser apurado. Iniciados os questionamentos junto à Câmara Municipal, constatou a necessidade de formar uma comissão mista composta por integrantes do Poder Executivo e Legislativo, com o objetivo de apontar exatamente os valores devidos e a origem dos débitos eventualmente apontados. No mais, temos que a comissão mista obteve acesso à lista de credores com apontamento dos valores devidos, que totalizam 233 milhões 536.812,05 reais. É de se ressaltar que o referido relatório não aponta os valores devidos ao Instituto Nacional de Seguridade Social e INSS. O relatório mencionado também não engloba eventuais valores decorrentes de déficit financeiro dos entes da administração indireta, limitando a presente comissão a analisar os débitos de origem da administração direta. Posteriormente, relatório de débitos originados de valores não pagos ao Instituto Nacional de Seguridade Social foi encaminhado à comissão, totalizando o montante devido no mês de maio de 2013, correspondente a R$ 28.728.403,51. É de se observar que ao valor mencionado consta abatimento de valores já pagos pela atual gestão iniciada no ano 2013, conforme apontamento constante em tabela anexa. Em paralelo aos trabalhos desenvolvidos por esta comissão, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dentro de suas atribuições, motivado por representação, direcionou técnicos com o objetivo de apurar o valor real devido, bem como a origem e legalidade dos gastos, o que subsidiará o relatório final e subsidia o relatório final desta comissão. Levando em consideração os trabalhos desempenhados por esta comissão, em paralelo às análises efetivadas por técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é de se concluir o que segue. A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul conta com sessão de controle interno nos termos da Lei Municipal
3949/2001, modificada posteriormente pela Lei 4.303 de 2005, a qual tem atribuições específicas nos dispositivos legais mencionados, tendo por objetivo avaliar a ação governamental e a gestão dos administradores públicos por intermédio de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, conforme dispõe o artigo 3º da Lei 3949 de 2001. Ocorre que o Sistema de Controle Interno legalmente criado não elaborou nenhum relatório de avaliação governamental no ano de 2012, o que viola preceitos constitucionais, bem como fragiliza os atos fiscalizatórios do governo. Constata-se que a Administração Pública Municipal de São Caetano do Sul, no ano de 2012, recolheu parcialmente os valores devidos ao Instituto Nacional de Seguridade, totalizando o montante da dívida em R$ 33.021.832,67, no período que compreende os meses de maio a dezembro de 2012, incluindo o 13º. 2012. Temos ainda que no ano de 2012, a municipalidade não empenhou os valores devidos ao Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Ademais, também não houve a contabilização dos valores devidos ao órgão. Na tentativa de praticar atos tendentes a regularizar os débitos junto a terceiros, em 21 de fevereiro de 2013, a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul parcelou esta administração em 60 vezes o valor devido ao órgão previdenciário, tendo que honrar mensalmente com alto custo, originado no ano de 2012. Posteriormente, surgiu a possibilidade legal de novo parcelamento, em que se estabelece um número maior de prestações. Sendo assim, diante das dificuldades financeiras municipais, a Secretaria da Fazenda Municipal postulou junto ao órgão o parcelamento, sendo que até o presente momento o Instituto ainda não se posicionou quanto ao pleito. No mais, é de se destacar que no ano de 2012, a municipalidade não efetivou corretamente o lançamento dos empenhos no sistema de controle do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, certamente dificultando os atos fiscalizatórios originários. No mais, irregularidades foram constatadas pelo Ministério do Trabalho, que gerou por consequência o aumento de rubrica intitulada Outras Dívidas, no valor correspondente a R$ 1.099.232,55. Tal prática decorreu de descontrole administrativo a gerar custos ao erário, tudo em 2012. Em que pese a prática de atos que elevaram os custos da administração, constatou-se que no ano de 2012 o município não praticou atos tendentes a elevar o poder arrecadatório, o que contribuiu consideravelmente para o acúmulo de valores devidos a terceiros. Temos ainda que fato de extrema gravidade decorre de atos que comprovam a elevação gradativa constantes e expressivas no que se refere à execução e pagamento de contratos de publicidade correspondente ao que segue. Ano de 2009, 6.900.000. Ano de 2010, 3.152.000. Ano de 2011, 10.910.176. Eu vou fazer um pequeno ênfase aqui que não está no relatório. Pasmem, senhores. Em 2012, 12.942.000 em publicidade. Bendito seja, senhor Escavação. Isso não está no relatório, senhores. É de se notar que a média de gasto com publicidade nos últimos 3 meses de exercício financeiro de 2012 extrapolou o limite médio previsto no artigo 73, inciso 8º da Lei 9.504 de 1997, que tem por objetivo garantir a igualdade entre os decorrentes pleitos eleitorais. Tal prática certamente contribuiu para agravar o endividamento da municipalidade. Na tentativa de amenizar o passivo financeiro, a atual gestão praticou uma série de atos, objetivando viabilizar a continuidade dos serviços públicos, sem deixar de honrar os compromissos assumidos pela administração 2005-2012, efetivando pagamento de credores, efetivando essa administração, pagamento de credores no importe de R$ 78.464.039,44, conforme se observa na tabela em anexo, onde constam os valores originários, valor pago e saldo a pagar.
Temos ainda que não bastassem as constatações da comissão mista, o Tribunal de Contas fez uma série de apontamentos de gravidade extrema, que comprova o desacerto administrativo que gerou déficit financeiro ao município de São Caetano do Sul, a ponto de prejudicar sobremaneira a atuação da atual gestão. Com o objetivo de fiscalizar as contas da administração pública municipal de São Caetano do Sul, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do TC 01996/02612, direcionou os técnicos Meire Naomi T. e Yoshimini, Fernando Shoa Gomes e Lago Fernando de Carvalho Soltero para realizar a auditoria das contas públicas no município em loco. Além de reforçar os apontamentos firmados por esta comissão, os técnicos da Corte de Contas constataram, dentre outras irregularidades, o que segue. Os técnicos apontam a abertura de créditos adicionais a permitir transferência, remanejamento e transposições correspondente ao valor. Repito, os técnicos apontam a abertura de técnicos do Tribunal de Contas, apontam a abertura de créditos adicionais a permitir transferências, remanejamentos, transposições correspondente ao valor de R$ 479.881.082,63, o que corresponde a 43,94% das despesas previstas. Os técnicos afirmam que a administração pública municipal apresentou déficit financeiro no importe de 33,58%. O déficit de execução orçamentária foi fundamentado pelos técnicos do Tribunal de Contas nos seguintes termos. Passo a ler, senhor presidente, palavras dos técnicos que assinaram isso. Não é o presidente do tribunal, que sofre às vezes, o presidente do Tribunal de Contas, sofre, como diz o noticiário, muita influência política. Aqui foram os técnicos que assinaram, que estão à mercê de qualquer interpelação judicial ou a busca da prestação judicial, se assinaram aquilo que não devia. Não é mesmo, meu jurisconsulto, doutor Paulo Botura, doutor Gerson, doutor Fábio Palácio, advogados da casa? Um técnico não pode assinar aquilo que ele não possa responder. Ele deve estar em loco. O déficit da execução, diz os auditores, o déficit da execução orçamentária decorreu do excesso de créditos adicionais abertos no exercício, exercício 2012, conforme demonstrado acima, visto que a abertura desses créditos equivaleu a 43,94% das despesas final. Estas alterações foram autorizadas mediante leis, decretos e portarias, conforme relação juntada às folhas 761 e 768 do anexo. Constata-se diante deste percentual elevado a existência de falhas, no planejamento e na elaboração da lei orçamentária. De extrema importância ressaltar que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alertou, por 5 vezes a respeito do descompasso entre a receita e despesas. No entanto, o Poder Executivo, no ano de 2012, desconsiderou mais apontamentos. Os fiscais de contas concluíram que os restos a pagar no ano de 2012 totalizaram R$ 268.664,72, somando o montante devido ao Instituto Nacional de Seguridade. Concluiu os técnicos que a atuação administrativa municipal no ano de 2012 deixou o município sem liquidez para saldar seus compromissos de curto prazo. Segue trecho tirado do parecer dos técnicos de contas, novamente o modelo que os técnicos assinaram. Abre aspas. Considerando o resultado financeiro apurado, entre parênteses, valor da diferença entre ativo e passivo financeiro, verifica-se que a Prefeitura não possui liquidez frente a seus compromissos de curto prazo. Aliado aos apontamentos firmados neste relatório, bem como nos apontamentos firmados pelos técnicos do Tribunal de Contas de São Paulo, a atuação administrativa da gestão no período de análise 2005-2012 se portou de forma a prejudicar a prestação dos serviços básicos municipais, decorrentes da liquidez atual da administração. Certamente, pequeno detalhe, certamente a expressão serviços básicos inclui a saúde, inclui a educação, inclui a segurança. Temos ainda que o Ministério Público do Estado de São Paulo, através da assessoria jurídica Crimes de Prefeito, senhores,
Temos ainda que o Ministério Público do Estado de São Paulo, através da assessoria jurídica, crimes de prefeito, instaurou o procedimento interno, procedimento interno número 38.0531.000.149/2013, controle 9, os seguintes termos, abre aspas, Ministério Público do Estado de São Paulo, em face desta situação, diz o Ministério, para preventivamente e reprimir condutas atentatórias ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, violadoras da norma contida no artigo 359-C do Código Penal, caso as entenda cabíveis. Por certo, indispensável, agora já relatório, por certo é indispensável a averiguação efetivada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, crimes de prefeito, para que sejam apuradas as responsabilidades, bem como eventuais violações de ordem legal. Portanto, para encerrar, é a última folha, está assim. Portanto, a comissão mista conclui que o valor real devido pelo município de São Caetano do Sul a título de restos a pagar de 2012, tudo em 2012, atinge um montante total de 266 milhões, 266 milhões, 558.644,72 centavos, diante dos apontamentos firmados no presente relatório. A comissão encerra seus trabalhos na medida em que o valor real de restos a pagar no período de 2012 foi definitivamente apurado, cumprindo o que outrora fora legalmente deliberado. No mais, a comissão deixa de adotar outras providências, tendo em vista que o Ministério Público do Estado de São Paulo, crimes de prefeito, instalou um procedimento, já vi o número, para apuração de responsabilidade e eventuais procedimentos legais a permitir reprimendas em decorrência de supostas violação legal. Assinam o presente relatório final dos trabalhos, realizado pela comissão mista indicada pelo Poder Executivo. Aqueles nomes que eu situei, e quero encerrar essa leitura, dizendo que aos meus companheiros vereadores, a esta casa, especialmente ao Roberto Luiz Vidossi, o vereador Beto Vidossi, que muitas vezes nós tergiversamos, a interpretação é minha, outros podemos pronunciar se assim for, interpretação minha, muitas vezes na volúpia da Bíblia, tanto tentado com essa Bíblia, não só agora, há 8 anos, 10 anos está nessa casa, dizendo que a administração anterior estava usando o dinheiro de maneira indevida, muitas vezes nessa volúpia, vamos dizer assim, o Roberto Vidossi me conduziu para ter calma. Ele disse-me muitas vezes, o Vidossi, olha, a comissão foi só instituída para que nós pudéssemos dirimir a dúvida surgida pela fala dos técnicos dessa administração em quase 300 milhões da dívida e a nota oficial do senhor Aldir, o anterior prefeito, que dizia que era só 120. Então nós confiamos por essa trilha e conseguimos encerrar. Aos outros vereadores também, ao Francisco de Macedo Bento e ao Piero, muito obrigado pela luta. Foi para a gente ter trabalhado nisso que me afligia tanto, porque eu falava e não tinha como comprovar. Muito obrigado, senhor presidente.